Todo mundo quer que 2026 seja um ano melhor. Quer mais tranquilidade, mais segurança, mais qualidade de vida, mais controle. Mas o que as pessoas muitas vezes esquecem é que o ano de 2026 ele não começa em janeiro. Ele começa quando você decide fazer diferente do que você fez no ano anterior. Quando você decide ser melhor esse ano do que você foi no ano anterior. E aí, pensando nisso, eu selecionei 33 hábitos que você deve aplicar em 2026 para ter um ano melhor. E eu considero que gravar esse tema hoje é importante porque a gente está em sábado de carnaval. E muita gente costuma falar que o ano só começa mesmo após o carnaval. Então, assista esse vídeo e comece a aplicar isso o quanto antes. Se você preferir, quando o seu ano começa após o carnaval. Meu nome é Maurício Leite, eu sou o seu planejador financeiro. Se esse conteúdo fizer sentido com a sua vida, peço para você deixar seu like, se inscrever, deixar um comentário. Mas se não, não faz nada disso, porque senão vai zoar o seu algoritmo. Agora, deixa eu te explicar uma coisa. Só que antes de eu te explicar qualquer coisa, deixa eu avisar que eu tô rouco, então minha voz tá falhando, essa voz de taquara rachada. Isso acontece, né? O meu compromisso de postar vídeo toda terça, quinta e sábado não pode falhar. Então hoje tá aí. E vai ser com essa voz mesmo. E para começar, é importante falar que um ano melhor não depende de sorte, depende de hábito. E se você repete tudo que você fez no ano anterior ou até o ano anterior, você não vai ter um ano melhor. Você vai continuar exatamente da mesma forma que você já estava. E da mesma forma que o hábito te faz ter um ano melhor, os resultados são os filhos desse hábito. Então, vamos lá para os 33 tópicos que eu selecionei, que eu pensei e que eu analisei para a gente estar conversando agora. E vamos começar com um bloco de clareza e organização da vida. O primeiro é saber exatamente quanto você ganha. E eu não estou falando de você dar um palpite, de você chutar, eu ganho mais ou menos 5 mil reais. Não, é saber exatamente quanto você ganha. Porque se você não tem essa clareza, você não consegue controlar quanto você pode gastar. Então, o primeiro número que você tem que saber é quanto que você ganha. Quanto que vai vir no mês que vem. E se você é autônomo, tem aquela renda mais variável, você tem que ter a clareza de qual é o mínimo que você vai ganhar. E trabalhar com esse mínimo, porque quando vier mais, é lucro. Mas não pode vir menos do que isso. Então, saber quanto você ganha é extremamente importante. Para alguns, como o CLT, funcionário público, ou qualquer outro emprego que você tenha uma regularidade salarial, é mais fácil. Quando você tem uma renda mais variável, isso pode ser um pouco mais complicado, mas você precisa saber. O segundo tópico é saber exatamente quanto você gasta. Porque quem não olha para quanto gasta acaba perdendo. Acaba se enrolando, acaba não controlando, acaba gastando mais quando não pode, acaba comprando por emoção. Então você precisa ter isso muito claro na sua vida. Quanto que você gasta e categoriza isso, quanto que você gasta em cada categoria. Quanto que você gasta na sua casa, quanto que você gasta para saídas pro shopping, por exemplo, para passeios para lazer, quanto que você gasta com restaurante, quanto que você gasta de combustível, quanto que você gasta com a sua educação. Então, ter clareza dos seus gastos é muito importante. Terceiro ponto é revisar sua vida financeira toda semana. 15 minutos por semana evita um erro de um mês inteiro. Então, se você viu que gastou muito nessa semana, revisa, ou no sábado, ou no domingo, ou no dia que for melhor para você, e reajusta essa rota. Então, fica revisando, fica olhando, fica analisando os seus gastos, sua vida financeira, semanalmente. Quando você já tiver mais, como é que eu vou falar, adaptado a isso, mais acostumado, quando você tiver mais o seu orçamento todo prontinho, você pode aumentar isso para cada 15 dias. Mas inicialmente, para você já começar o ano
diferente, melhor do que foi no ano passado, revisa isso semanalmente. Quarto, planeja antes de gastar. A emoção passa e a parcela fica. Então, se você compra por emoção, você pode se arrepender e provavelmente você vai se arrepender, mas você vai precisar continuar pagando. Porque a parcela não depende da sua emoção, não depende do quanto você queria ou do quanto você se arrependeu. Depende se você comprou ou não. Então, planeja todas as suas compras. Eu estou falando todas as suas compras, aquelas que são maiores para o seu perfil de vida. E aí, essa compra maior pode ser um tênis, no seu caso. Ou se você recebe muito mais, e aí um tênis de R$300 não é uma compra maior, pode ser um celular de 5 mil. Mas planeja as suas compras. E se você faz muitas compras pequenas, planeja mesmo se o seu salário for maior. Porque muitas compras pequenas fazem uma parcela muito grande. Então, toma cuidado e vem sempre planejando tudo que você vai comprar. Quinto, ter metas simples e escritas. E quando eu falo metas simples, eu não falo para você escrever metas para os próximos 10 anos. Eu estou falando metas mais curtas, metas mais reais, metas mais possíveis. Porque escrever metas impossíveis faz você desistir no meio do caminho. Mas quando a meta você sabe que consegue alcançar, isso te motiva a ir até ela. Então, escreva as suas metas. Pode parecer besteira, muita gente faz. Aquela, eu quero malhar 200 dias. Eu quero correr 10 quilômetros por semana. E acaba desistindo. Mas você nunca foi para academia ou nunca conseguiu ficar regular na academia por um mês e aí a sua meta é malhar 200 dias no ano. Para que você está fazendo meta de ir para academia o ano todo se você nunca fez um mês? Então bota essa meta de, agora após carnaval, eu vou para academia 15 dias sem falhar. A academia não abre domingo, você vai ali de segunda a sábado. Ou eu vou de segunda a sexta, 2 semanas, sem falhar. Pronto, fui todos os dias. Agora, no próximo mês, eu vou o mês inteiro. E aí você vai criando essas metas que fica mais possível de você, e você vai se motivando a fazer o que algo para você é chato. E quando você começa a fazer isso, você entra no hábito. E aí o hábito gera o resultado, como eu falei no início. E o sexto tópico seria ter um dia fixo para organizar a sua vida. Não faz a sua organização, o seu planejamento, uma semana na segunda, na outra semana no sábado, não tem um dia fixo. Porque o dia fixo te ajuda a criar esse hábito. Então você sabe que sábado pela manhã você vai rever os seus gastos. Esse é o seu compromisso. Você sabe que sábado pela manhã, 10 horas da manhã, você vai abrir o aplicativo do banco, vai abrir lá todos os aplicativos, vai ver o seu extrato e vai ver tudo que você gastou na semana. Você não pode deixar com que isso comece a ser ocasionalmente ou que comece a mudar muitos dias, porque senão o hábito não vai ser criado. Quando o hábito for criado, você vai ver que vai ser natural para você fazer isso todo sábado, por exemplo. Ou todo domingo, ou eu folgo toda terça, então você vai fazer na terça. Mas tenha um dia específico para criar esse hábito, para organizar a sua vida. E o sétimo seria resolver pequenos problemas antes de virem os grandes. Ou seja, os boletos atrasados, as pendências que você vai ignorando, você precisa resolver essas. Então começa com o que é pequenininho, para com que esse pequenininho não gere algo grande demais. E se você já tem coisas que são grandes demais para você resolver, resolve elas em parcela. Vai devagarzinho, resolve o que é menorzinho que ajuda a resolver ela. Porque resolver esses problemas vai te dar mais tranquilidade. E ter um ano de 2026 melhor cai sobre isso. Cai sobre ter mais tranquilidade. Agora o segundo bloco é dinheiro que melhora a vida. Então vamos falar um pouquinho mais específico sobre dinheiro. E o oitavo hábito seria separa dinheiro assim que recebe. Separar é guardar, é investir.
é pensar em você, é pagar o seu eu do futuro assim que você recebe. O dinheiro que você vai usar para investir, que você vai reservar, que você vai guardar, que você vai montar sua reserva de emergência, não é o dinheiro que sobra, é o dinheiro que você já colocou no seu orçamento. E isso tem que ser a sua primeira conta. Eu, por exemplo, sempre que eu recebo, a primeira coisa que eu faço é tirar esse investimento. É tirar esse valor que eu determinei. Agora eu faço todo o pagamento das minhas contas. Mas a primeira conta que eu pago é sempre para o Maurício do futuro. O nono hábito é evitar parcelamentos longos. Ter liberdade é ter fluxo de caixa. Então, se você estrangula o seu mês, se você aperta o seu mês, se você acaba com o seu mês, por causa de parcelas que você jogou muito para frente, quando você vê uma parcela vai entrando em cima da outra e aí a sua fatura que era para estar R$300 está 2.000, você acaba se perdendo. E provavelmente, ou possivelmente, você passou por isso pelo menos em algum momento do ano passado. 10º hábito é investir mesmo com pouco. Então comece a investir um quanto antes. E não importa nesse começo se você vai investir 50, 100 ou 1.000. É claro que quanto mais você investir é melhor. Porque a gente já conversou sobre isso, que quanto mais tempo o dinheiro investido, melhor isso é para você. Porque os juros compostos vai atuar mais fortemente nesse dinheiro, vai ficar mais tempo, então ele vai crescer muito mais. Então, inicialmente, você tem que investir o máximo que você conseguir, sempre. Mas e se você não consegue nada agora? Tira pelo menos R$50, tira alguma coisa para investir, para criar o hábito. Porque quando você organizar o seu mês, quando você fizer o seu planejamento financeiro, você já vai ter o hábito de investir todo mês. E isso não vai ser, você não vai pensar que é um dinheiro que você está tirando da sua vida, que você está tirando do seu mês. Você vai pensar que é um dinheiro que você está colocando para você usufruir no futuro. 11º hábito é criar uma reserva de emergência. A reserva de emergência, ela precisa ser criada antes de investir, antes de qualquer coisa, exatamente para que o imprevisto não vire desespero. Então, você não pode pensar em começar a investir, começar a juntar, sem que seja pela reserva de emergência. Porque qualquer problema que você venha a ter pode acabar com as suas economias, pode acabar com os seus investimentos, pode acabar com a sua carteira. Então a reserva de emergência é extremamente importante. O 12º hábito é planejar o lazer no orçamento. Porque nessa da gente ir fazendo os nossos lazeres, a gente ir realizando, e saindo, e passeando, e gastando, quando a gente vê, a gente está gastando demais. Então, lazer sem planejamento vira culpa, vira desespero. Então, ter um valor específico para o seu lazer ao longo do mês, ou pelo menos um teto, é muito importante. 13º, parar de usar cartão como extensão de renda. Lembra que você tem o teu salário e você tem o seu limite do cartão. O limite do cartão não é complementação do seu salário. Se o seu salário é R$7.000, você só tem R$7.000 para viver o mês inteiro. Se o seu salário é 3, você só tem 3 para viver o mês inteiro. Se o seu salário é 20, você só tem 20 para viver o mês inteiro. Não interessa em nenhum dos casos quanto que é o limite do seu cartão. Porque o limite do cartão é para outra coisa, não é para complementar a sua renda. 14º hábito é ter limite de gastos por categoria. Eu falei do limite de gasto por lazer, mas é importante você colocar esse limite, esse teto, para todas as categorias de gasto. Seja na despesa obrigatória, gasto com casa, gasto com a internet, gasto com mercado, com educação, seja na despesa não obrigatória, restaurante, roupa. Então você precisa colocar um limite de gasto em tudo para que você não se perca. 15º é evitar compras quando estiver cansado ou estressado. Porque eu já falei
que quando a gente está cansado, quando a gente está estressado principalmente, as nossas decisões passam a ser emocionais. E compra emocional normalmente vira arrependimento. Então, tá estressado, tá cansado, aconteceu alguma coisa, não compra. Pensa antes. 16º é simplificar a vida financeira. Quanto menos conta, quanto menos cartão, a gente consegue organizar o nosso orçamento melhor, e dinheiro organizado compra uma tranquilidade que você não consegue imaginar. Então, tenta simplificar sua vida financeira. Eu uso 4 contas bancárias, 5 cartões de crédito. Para com isso. Diminui isso tudo. Deixa o mais simples possível. 2 bancos no máximo. Se você é extremamente organizado já, você pode pensar em ficar com 3. Mais do que isso é loucura. E vamos para o 4º bloco, saindo dessa parte de dinheiro que melhora a vida, para tempo, energia e rotina. E vamos falar alguns hábitos para você adquirir aqui também. Então, 17º seria dormir e acordar em horários mais regulares. A gente sabe que quando o nosso sono é desregulado, a nossa produtividade ela diminui. Então, se você começa a ter um horário para dormir, um horário para acordar, essa rotina te faz bem. Existem alguns estudos sobre isso, que eu não sou especialista, mas eu sei que isso faz bem, isso muda a sua vida. 18, dormir melhor. Então lembra que, além de ter horário para dormir, a preparação para você dormir é importante. Então apaga todas as luzes, toma cuidado com muita exposição à tela antes de dormir. Porque no momento que você estimula o seu cérebro e vai dormir, a sua mente tenta descansar muito agitada. E nessa você acaba não descansando de verdade. Você fecha o olho, você dorme e já acorda cansado. Então isso pode ser só porque você acelerou muito a sua mente antes de você ir dormir. 19º é comer melhor durante a semana. Eu não estou falando de dieta, eu estou falando de consistência. Eu estou falando de você ter refeições bem elaboradas, você almoçar direitinho, tomar seu café da manhã ali primeiro, né, direitinho, almoçar um lanche, uma janta. Eu não estou falando do que você comer, mas que você comer melhor. Você não pode achar que vai viver de McDonald's, vai viver de Burger King, vai viver de qualquer fast food e vai ficar saudável e sua vida vai melhorar com isso. 20º hábito é beba mais água ao longo do dia. Isso é algo que eu preciso trazer para mim. Eu não vou falar a quantidade de água que você tem que beber, se você tem diversos cálculos que dá para se fazer, você consegue encontrar na internet em relação ao seu peso, sua altura, mas eu tenho certeza que 2 copos d'água no dia inteiro não é o suficiente para ninguém, nem para uma criança. Então, beba mais água. Tenta beber o máximo possível, é algo que eu também preciso melhorar. Pode ser por isso que minha voz está assim, mas beba mais água, porque água te dá energia, água te faz muito bem. 21º hábito é fazer algum movimento físico toda semana. E aí, movimento físico pode ser a sua academia, pode ser aquela corrida, pode ser o futebol, pode ser o... Qual é o nome que está na moda agora? Aquele futevôlei, crossfit, pode ser inclusive uma caminhada. Mas você tem que colocar alguma atividade física, porque trabalhar o seu corpo faz bem para você. Aumenta a autoestima, parece que tira a sua energia, mas te dá mais energia. Dizem, eu não faço, então não posso falar, que começar o dia com uma atividade física te deixa mais disposto para o restante do dia. Então, pensa sobre isso. 22º é começar o dia pelo que importa. Então, quando você acorda, toma o seu café da manhã, escova os seus dentes, e as suas primeiras atividades têm que ser aquilo que vai definir o seu dia, o que é extremamente importante para você. Porque se você não faz dessa forma, você pode usar um tempo que você está menos disposto para fazer essas atividades que são mais importantes.
Então, não começa o dia pelo celular, pelo Instagram, rolando feed, pelo YouTube, vendo vídeos aleatórios. Começa o dia pelo que realmente importa. 23º é reduzir distrações que roubam o seu tempo. E quando eu falo reduzir distrações, eu não estou falando de você parar de assistir um filme, parar de assistir uma série, porque perder tempo faz parte da vida. Mas usar todo o seu tempo para essas atividades tira a sua vida. Porque você acaba deixando de viver, você acaba deixando de construir por causa de distrações. Então, eu não estou falando para você não ter distrações, estou falando para você não procrastinar. Estou falando para você não parar completamente a sua vida. Ver 10 minutos ali rolando stories é legal. Eu faço isso direto. Mas 2 horas, você está perdendo tempo que poderia ser usado para outra coisa. E tempo é vida. Agora, 24º é ter pausas reais durante o dia. E eu estou falando pausar não é dormir, não, é ter aquela pausa, aquele cafezinho. O pessoal costuma falar, eu tô falando muito do pessoal hoje, né? Mas eu já usei, quando eu fazia a faculdade, a técnica Pomodoro, aquela que trabalha por um tempo, estuda por um tempo, faz atividade por um tempo e tem uma pausa de 5 minutos. Então, essa pausa faz bem para você. Quando você volta mais concentrado. Quando você volta mais disposto. Eu não estou falando para você trabalhar 5 minutos e pausar 40. Mas se você trabalhou ali 50 minutos direto, 1 hora direto, uma pausa de 5 minutos, não vai fazer diferença na sua produtividade negativamente. Vai, inclusive, aumentar a sua produtividade. Você vai ficar mais criativo, você vai conseguir assimilar melhor aquilo que você estava fazendo. 25, organizar o ambiente onde você vive e trabalha. Se você trabalha, vive num ambiente bagunçado, você tende a ser bagunçado com o restante das coisas. Então a bagunça externa, ela também cansa o seu corpo. Então organiza tudo, organiza a sua mesa antes de você começar a trabalhar. E lembra que rotina organizada melhora, aumenta a sua produtividade também. Agora, indo para o 5º e último bloco, vamos conversar sobre mente leve e constância. O 26º hábito é parar de se comparar com a internet. Porque cada um tem seu ritmo. Quando você compara a sua vida com um famoso que você gosta, você pode se diminuir e isso faz mal para você. E muitas vezes o famoso que você gosta nem tem aquela vida. A maioria das vezes ele nem tem aquela vida que é postada na internet. Aquilo ali é um retrato que ele quer mostrar para todo mundo. Então para de se comparar. Não estou falando para você parar de seguir. Estou falando de você parar de consumir excessivamente. Para você não se comparar com essas pessoas. Vai no seu ritmo. Porque você tem uma jornada de crescimento para você. 27º é diminuir consumos de conteúdos que geram ansiedade. 27º hábito é diminuir consumo de conteúdos que geram ansiedade. Lembra que nem tudo é informativo. Tem coisa que você assiste que te faz mal, que te deixa agitado, que te deixa ansioso. E isso vai tirando a sua vida, vai tirando sua tranquilidade, vai tirando a sua paz. Então reduz esse tipo de conteúdo. 28º é ter momentos sem celular. Então o celular é muito legal, para quem trabalha o celular é muito importante, mas um tempo fora de tela, e não só aquele antes de dormir, é importante. Um dia na semana, algumas horas ao longo do dia, enquanto eu estiver trabalhando, o meu celular vai ficar desligado. Enquanto eu estiver com os meus amigos, eu não vou pegar no telefone. Então, esses momentos sem o seu telefone também te faz bem, é muito importante. 29º, resolver pendências ao invés de empurrar. Lembra quando você tem um problema para resolver e deixa para depois, esse problema ele não foi resolvido ainda. Enquanto ele não é resolvido, ele continua martelando na tua cabeça.
E isso tira a sua produtividade, isso tira a sua atenção, isso tira seu foco, isso tira a sua concentração. Então, se você pode resolver esse problema logo, resolve o quanto antes. Para de procrastinar, jogar para depois. Porque pode ser que esse probleminha, ele aumente e vire um problemão. Ou pode ser que esse probleminha, junte com outro probleminha, junte com outro probleminha, junte com outro probleminha, e quando você vê, você tem algo grande demais para resolver. O 30º hábito é aprender a dizer não sem culpa. Porque a agenda cheia não é progresso, é cansaço. Eu escutei uma frase, não lembro de quem, eu acho que do Joel J, que falou que o contrário de um sim absoluto é o não com certeza. Ou seja, se alguém te pede alguma coisa, você pede para você fazer alguma coisa, pede um tempo seu, se a sua resposta para essa pessoa não vem automaticamente um sim absoluto, automaticamente tem que ser um não com certeza. E aí, com esse não com certeza, você decide se vai fazer ou não. Não tô falando para você não ajudar ninguém. Eu tô falando para você ter consciência do que você tá fazendo. Porque no momento que você fala sim para todo mundo, você não tem tempo para cuidar de você. Você pode não ter tempo para fazer as suas coisas, que são importantes para o seu crescimento, para a sua jornada. Então, para de falar sim para todo mundo. Então, se não é um sim absoluto, aquela coisa que você não pode deixar de fazer, automaticamente é um não. Agora, sendo um não, você decide se vai fazer ou não. 31º é planejar a semana antes dela começar. Porque quanto menos imprevisto, mais controle você tem. Eu sei que vai ter coisa que vai aparecer durante a semana para você resolver nessa mesma semana. E aí você resolve. Só que se você tem já o esqueleto da sua semana planejado, o que você vai fazer dia a dia, isso vai te fazer bem, isso é importante para você. E lembra que isso não precisa ser feito no final de semana. Pode ser quando a sua semana realmente inicia. Tem gente que tem a folga toda terça, a sua semana acaba iniciando, entre muitas aspas, na quarta. Você pode programar sua semana na terça e planeja de quarta a quarta. Ou de quarta a terça, né? Tá? Então faz isso, porque isso vai te fazer bem também. E o que for aparecendo ao longo da semana, você vai resolvendo. 32º, pensar no longo prazo antes de decidir. Principalmente com dinheiro. Porque quando você toma suas decisões e elas todas são baseadas no presente, no agora, você está abdicando do seu longo prazo. E ele pode ficar prejudicado. Então, a atitude que você toma agora para você pode não ser nada, mas pode pesar muito lá na frente. E 33º é manter a constância mesmo quando não está animado. Lembra que a motivação passa, mas o hábito fica. Então, continuar a sua atividade, mesmo quando o desânimo bate, mesmo quando você não quer, se forçar a isso, você vai criar o hábito. Então, não estou falando que isso vai ser fácil, mas é necessário para a sua vida. Quem sustenta hábitos realmente tem seu ano transformado. E agora que a gente passou pelos 33 hábitos para transformar o seu ano de 2026, eu quero só te falar uma coisa. Você não precisa colocar em prática os 33, porque pode ser coisa demais. Pode ser que você já faça 5 e você escolha mais 3, mais 5 para colocar em prática. Esses 5, bem feito, com constância, gerando hábito, já tem um poder gigantesco no seu ano. Porque já são mais 5 pontos que você pode começar a fazer para transformar o seu ano. Quanto mais, melhor. Mas falar que você vai fazer todos é muito difícil, é quase impossível, diria eu. Então, escolhe alguns, sustenta esses, e eu tenho certeza que no final de 2026 você vai ter tido um ano muito melhor do que 2025. Agora, comenta aqui qual desses hábitos mais faz falta na sua vida hoje. E se você precisar de ajuda para seguir nessa rotina, para seguir nessa jornada de ter um ano de 2026 melhor, conta comigo. Porque, afinal de contas, meu nome é Maurício Leite e eu sou o seu planejador financeiro.